Este é o chão da minha pintura. Este chão da minha pintura nasce de ter percorrido mais de 30 anos à volta de tentar conseguir, de alguma maneira, representar tudo o que para mim é mais importante, sem cair na vulgaridade e, sobretudo, tocando nas feridas das questões que para mim são mais fundamentais da nossa precária existência. Começo nesta exposição em particular, num lugar que admiro e perante um desafio e um convite extraordinário, resolvi criar aqui uma espécie de gabinete de curiosité, ou seja, a base desta construção de mostras da minha pintura estabelece a partir de que cada um destes espaços funcionaria como uma espécie de gabinete. Porque o espaço de facto é fabuloso, extraordinário e de alguma maneira, e até pela primeira vez ao longo de algum tempo, sinto-me perfeitamente como peixe na água, no sentido de que as minhas séries encaixam-se perfeitamente no espaço. Há uma relação espacial que me diz muito e que eu desejo muito. Cada uma destas séries tem uma narrativa. Começamos com o Morreste em Lampedusa, é uma série que retrata, o que eu tentei de alguma maneira trocar nesta coisa dramática de todos os migrantes que tentam criar uma vida nova e que depois muitos deles morrem pelo caminho e que é um terrível percurso de chegar assim a uma espécie de mundo novo que depois não os recebe, ou que os recebe mal, ou que de alguma maneira nem sequer percebe a razão da sua vinda. Sem entrar em momento nenhum na descrição do meu trabalho, onde são barcos, aqui este em particular tem nomes dos muitos que ficaram pelo caminho, a Faria, a Raia, a Ilá, todos estes, o Saíde, todos estes que antes de chegarem a este extraordinário mundo novo ficaram, os seus filhos aqui nestes pontos que representam de alguma maneira os esqueletos e depois de uma forma sem querer, porque a pintura me manda em mim, não sou eu que mando nela, de alguma maneira numa estrutura de barco, são sempre barcos muito frágeis, extremamente frágeis, que não chegam a lugar nenhum. Bem, chegámos ao espaço central, que para mim foi desde o início sentido quase como uma catedral, depois acabei por perceber que tinha sido uma cavalariça, ainda fiquei mais contente do que isso. E aqui pronto, aqui começam todas as minhas inquietações, começa aqui a desbravar-se tudo aquilo que tem sido o meu caminho de pintura. E esta é uma obra, um trabalho que eu fiz em particular, e é o último de todos para este espaço. E estes trabalhos têm sido sempre acompanhados por textos. Neste último pedi a um amigo filósofo que me fizesse, eu lancei o desafio de que ele criasse um texto dentro deste sentido, que era o sentido da obra que eu desejei criar, que é, se nós todos tivéssemos a possibilidade de falar com Deus, como é que começaria a conversa? O que é que cada um de nós, de alguma maneira, iria falar ou desbravar essa conversa? Íamos falar de quê? Íamos lhe perguntar o quê? Íamos falar sobre o quê? Pronto, parece-me um desafio muito interessante. Eu próprio não tenho resposta para ele e o João Barbosa, de alguma maneira, criou um texto extraordinário e que faz parte do catálogo e que complementa esta mini instalação. A ideia formal e inicial era de que cada um de nós tinha a possibilidade de bater à porta em cada dia do mês, no sentido de que Deus nos recebesse e pudéssemos falar com Ele. Esta série aqui dos rinocerontes é uma série que construí durante o Covid e desenhei esta série em casa. Fiz 47 rinocerontes com rufos, aquela gola
extraordinária do Renascimento, e andei sempre entre uma coisa que era o lúdico e o cabaré, entre, de alguma maneira, um formalismo e uma volumetria e um peso do rinoceronte aligerado pela beleza de qualquer coisa mais dentro do domínio da dança, do cabaré, do teatro. E então tudo isto são, de facto, os rufos. Há aqui uns lábiozinhos que remetem para isso também, para este lado de cabaré. E fiz 47 anos e depois, no final, 2 ou 3 rinocerontes palhaços. Muito dentro de uma... muito, se calhar, inspirado por uma fotógrafa que gosto muito, que vocês imediatamente reconhecerão, e uma artista, e sempre tentando, de alguma maneira, criando sobreposições narrativas. Eu trabalho muito com o meu irmão há muitos anos, ou inicio os desenhos, ou ele começa as narrativas, mas normalmente eu inicio os desenhos, e neste caso trata-se em particular de uma história. Deus, cansadíssimo de nos criar a todos, de ter passado tantos anos a criar os humanos, cansou-se um bocado e decidiu ir beber mamine, e foi beber uma minezinha na esquina, e na linha de produção dos humanos, em vez de serem humanos, saíram macacos. Os macacos ficaram um bocadinho ofendidos porque não tiveram o acompanhamento e aquilo que desejariam, porque desejariam ser iguais a nós, humanos, e reuniram-se todos, criaram assim uma espécie, criaram um plenário, criaram ali um movimento entre eles, que foi difícil, e resolveram levar o criador a tribunal. Bem, foi uma enorme tensão dentro do processo da criação. O criador foi a tribunal qual era a indignação? A indignação era que todos estes símios, que desejariam ser semelhantes a nós, humanos, tinham ficado com esta... Pronto, tinham-se mantido símios, mas todos eles, em particular, eram criaturas de uma enorme sublevação, de uma enorme elegância. Este é um macaco pintor, aqui temos o piano, havia um outro que era um macaco astrónomo, um outro um fantástico matemático, um outro o Pessoa dos macacos, um Proust, o Heidegger dos macacos, e todos eles ficaram a não perceber porque é que não tinham conseguido se assemelhar a nós, humanos. Pronto, e nasceu a história. Deus, o Criador, aceitou que não teve bem, pediu desculpa, e aqui fica a história, que me parece muito elegante. Esta talvez a sala eventualmente mais pesada, não sei se isso tem algum sentido, para mim não tem esse sentido do peso, porque desejo particularmente, como pintor, colocar o dedo nas feridas. Não sou um pintor que deseja aligerar o mundo ou decorar o mundo. E aqui estamos perante talvez uma das séries, cada série aproximadamente dura 2 anos e meio ou 3. Esta é uma das séries que me toca em particular pela sua intensidade. Intensidade conceptual e de ideia, e porque me permitiu também, de alguma maneira, ir ao encontro daquilo que para mim a pintura faz, ou o sentido que a pintura faz para mim. Estes são os homens que perderam a face, são combatentes da Primeira Guerra Mundial, são aqueles grandes, a primeira linha de defesa da Europa nas trincheiras, um período terrível da Primeira Guerra Mundial. Há um filme que retrata isto muitíssimo bem, e há aqui também uma relação interessante com a arte, que a arte, de alguma maneira, dentro da sua inutilidade, consegue ser salvadora, há uma escultora que, através dos seus conhecimentos e das suas ferramentas de escultura, de trabalho em escultura, reconstrói as faces dos soldados que perderam a face na guerra. Ela faz um molde da parte ou das partes da face
que ficaram, que resistiram, e depois replica e faz o espelho e conseguiu de alguma maneira voltar a dar dignidade, voltar a dar brio, voltar a dar esperança, voltar a dar a possibilidade de alguém que perdeu a sua face e continuar a viver e continuar a estar presente. A última série que estou a trabalhar, que são aqui uma espécie de torres de Babel, ou nascem da Torre de Babel, neste caso são duas torres de Babel invertidas, e pronto, e continua a ser esta relação que iniciei com as mãozinhas a ver se podemos chegar ali ao nosso Criador e que Ele nos diga qualquer coisa. E para terminar, e a forma também, e quase como comecei, e dentro destas questões todas que têm muito a ver com o universo também do absurdo, há uma frase do Beckett que eu gosto particularmente, eu sei que os meus olhos estão abertos, e que é de alguma maneira também uma forma de afirmar que estou atento, ou que tento estar atento, ou que este percurso, este caminho tem a ver com isso. Quase todas as minhas séries terminam com um telão. Isto também porque tive uma relação muito grande com a cenografia e continuo a ter e com o teatro, e a grande escala de alguma maneira é um desafio brutal de desenho para mim, e tenho vindo a tentar fazer que cada série termine num grande telão. Este tem 5 metros e tal, já queria um de 20 metros. Não sei, é assim talvez eventualmente o espaço onde depois destas tensões todas permite existir a libertação, ou a pintura te permite libertar de alguma maneira tudo aquilo que acabei de dizer.